Salve, salve, amantes da matemática! Conteúdo de funções para pré-cálculo. Vamos passar aqui pelas funções do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função composta, função inversa, função exponencial e logaritmo. Fica comigo, preparei um conteúdo legal, uma aula legal. Já vamos entrar. Olha só. Olha o que eu trouxe para a gente estudar hoje. Vem comigo. Olha aqui, o apontador laser está aqui. A função do primeiro grau, função afim ou do primeiro grau. A função definida de R em R, no qual todo elemento x se corresponde com esse f de x aqui. Deixa eu baixar minha câmera só um pouquinho aqui. Peraí. Deixa eu baixar minha câmera aqui, subir aqui, ó, pronto. X corresponde ao f de x, tal que a x mais b com a diferente de zero. Olha, o x elevado a 1, estamos falando de uma reta. Então, esse R é o domínio da função, é quem lança a correspondência. Esse aqui é o contradomínio, né? E aqui é a imagem. Veja, esse b é o coeficiente linear, o a é o coeficiente angular. E observe, quando A é positivo, a reta é crescente, passando pelo ponto B. Reta crescente passando pelo ponto B. F de x é a x mais b. Quando A é negativo, a reta é decrescente. Olha lá, ó, né? Esse A aqui menor que zero, menos alguma coisa. Menor que zero, negativo, passando pelo ponto B. Tá vendo? É importante você observar que a função afim ou do primeiro grau trata-se de uma reta. Trouxe aqui alguns exemplos. F de R em R, onde todo elemento x corresponde com f de x, 2x mais 1. Olha, só por eu observar o 2x mais 1, eu tenho que saber que esse 1 aqui é o coeficiente linear e o 2 é o coeficiente angular. Então, o linear é onde a curva, a reta, no caso, vai passar pelo ponto 1. Então, vai passar pelo ponto 1. E o 2 é o coeficiente angular, o coeficiente da minha inclinação. A inclinação é 2. Então, nós temos aqui essa reta crescente desta forma. E olha só, nós vamos aqui, deixa eu entrar de novo aqui. Deu problema aqui na minha câmera, mas não vamos parar, não vamos continuar do mesmo jeito. Aqui, agora sim. Então, está aqui o coeficiente angular, 2, reta crescente. Agora, observe o seguinte, observe. Quando eu tenho, aqui está o ponto, né? Se eu quiser a raiz, olha, quanto que vale esse ponto aqui, que é a raiz? 2x mais 1 igual a zero, para encontrar a raiz, passo 1 para o outro lado, então essa raiz aqui vai ser menos 1 meio. Então, é menos 1 meio e zero esse ponto aqui. Esses são os pontos notáveis da função do primeiro grau. Observe, coeficiente angular, crescente, ó, positivo, passando pelo 1. Se eu quiser encontrar a raiz, o momento de interseção com o eixo x, tá? Eu igualo a zero ali. Vamos no exemplo 2. Agora, observe. F de R em R. O meu A, meu coeficiente angular, é negativo. Então, a reta é decrescente, passando pelo 1. Então, vamos imaginar algo assim, olha lá, decrescente, passando pelo 1. Se eu quiser saber a raiz, o zero da função, onde essa reta intercepta aqui, ó, né? Eu vou igualar a zero. Olha lá, ó, igual a zero. Passo 1 para o outro lado, ele fica menos 1. Multiplico por menos 1, x é igual a 1. Pessoal, introdução da função afim, né? Função do primeiro grau. Tranquilo? Vamos aqui à lista de exercício. Eu trouxe aqui a questão número 1, acho tranquila, a 2, a questão número 3. Determine a lei da função afim a f de x igual a x mais b em cada caso. Na letra A, eu passei na lista A, B e C, que eu vou fazer só a letra A. Na letra A, se f de 2 é 9 e f de menos 1 é 0, nós fizemos em sala de aula. Eu vou jogar na função aqui, ó. Quando x for 2, o meu y vai ser 9. Eu fiz aqui, ó, f de 2, eu vou jogar 2 aqui, ó, no x, ó. A vezes 2 mais b, isso é igual a 9. Olha, esse cidadão aqui é meu y, que eu posso colocar aqui ou aqui, ó, o f de x. Dá uma olhada com calma. F de 2 é 9. F de 2 é 9. Então, onde tem x, eu vou colocar o 2, ó. Onde tem x, eu vou colocar o 2.
Então, 2A mais B igual a 9. E isso eu posso escrever passando 2 na frente, 2 vezes A mais B igual a 9. Eu vou fazer o mesmo quando x for menos 1, que vai dar zero. Observe que se dá zero, menos 1, então é raiz, é o zero da função. Eu vou pegar o A vezes menos 1 mais B e ele vai ter que dar zero. Isso vai implicar que menos A mais B é zero. Menos A mais B é zero. Aqui eu tenho um sisteminha. Eu posso subtrair de cima pelo de baixo, mas eu também posso pegar o menos A, passar para o outro lado, que ele está negativo de cá, é, somar o seu oposto, e vai ficar mais B. O A é igual a mais B, ou B é igual a A. E eu vou pegar esse B igual a A agora, substituir na expressão de cima. Então, observe, a expressão de cima aqui, ó, 2A mais B igual a 9. E o A vai valer B, né? Então, onde tem B, eu coloquei A. Então, 2A mais A são 3A. E se eu passar dividindo, o A é igual a 3. Então, eu vou ter essa função aqui. Se o A é 3, o A é igual a B, então B também é 3. Dá uma olhada, veja se ficou tudo claro. Eu quero a lei de formação. Tá ali, ó. F de x é 3x mais 3. Mas será que tá certo? Né? Tem como verificar? Tem, matemática. Vamos fazer uma verificação. Olha, eu disse que o f de 2 tem que dar 9, veio na questão. Então, se eu jogar 2 aqui, tem que dar 9. Vamos ver. Ó, o f de 2, eu vou jogar 2 no x. Ó, 2 vezes 3, 6 mais 3, 9. Ó, verdade. Eu vou verificar outra equação. O f de menos 1 é zero. Vou jogar o x menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3, né? Mais 3, que vai dar zero. Perfeito. Letra A resolvida, eu deixei a B e a C para vocês. Eu fui aqui na lista e na lista eu achei interessante a questão 5. Então vamos lá. Julgue as afirmativas sobre a função f de x menos 3x mais 6. É uma função afim do primeiro grau, porque o expoente é 1. Aqui está falando do coeficiente angular, o coeficiente linear, função acrescente. Antes da gente começar, vamos analisar. Olha aqui, você tem que olhar essa função e perceber que se o coeficiente angular é negativo, ela é decrescente, passando pelo 6, dessa forma, desse jeito. Agora, eu posso calcular a raiz, o zero da função, né? Que é esse ponto aqui. Então, quando a reta passa por esse ponto, a função é igual a zero. Olha lá, ó, igual a zero. É a raiz, os zeros da função. Eu vou passar o 6 para lá, fica negativo, multiplico por menos 1, passo o 3 dividindo, x é igual a 2, então tá ali, 2. Agora sim nós podemos responder as questões. Vamos lá. Coeficiente angular é menos 3? Coeficiente angular é quem multiplica o x. Negativo, verdade, menos 3. Coeficiente linear é 6? O linear é o momento em que a reta vem interceptar, o ponto que a reta vem interceptar, o y, é 6, verdade. A função é crescente. Opa, a função não é crescente, a função é decrescente. A função é decrescente, né? A função é decrescente. Então, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Função aqui é decrescente, ó. Função é decrescente, função aqui é decrescente, ó, vamos corrigir aqui que eu tinha marcado ali. A função é crescente? Não, a função é decrescente. Decrescente. Vamos alterar aqui, gente, ó. Ó, eu fiz aqui o slide aqui, vamos corrigir. Quem sabe faz ao vivo. Vamos de novo. Então, estamos lá, ó, pá, 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 pá. Vamos chegar lá já. Aqui, clique a clique, olha a trabalheira que isso aqui dá para voltar no ponto que estava. Foi, ali, ó, pronto, agora sim. Tinha colocado verdadeiro, hein? Olha lá. É? A função é crescente, está crescendo, não, a função é decrescente. 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 Função decrescente, tá? Crescente, na lista também, tô com a lista aqui. Não, a função é crescente? Não, é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. A raiz da função é x igual a 2? Sim, quando x é igual a 2, verdade. Então, corrigindo aqui, ó, a alternativa de letra B, 1, 2 e 4, em cima do lance. Dá uma olhada, vê se ficou tranquilo. Vamos para a segunda função, a função quadrática ou do segundo grau. Definição. Olha lá. F de R, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser. A função é reais em reais, esse é o domínio, contradomínio e imagem,
Tá aqui, ó. Domínio é quem lança a correspondência do conjunto de partida. Contra-domínio é todo o conjunto de chegada, no caso reais. A imagem é o resultado de quem recebeu a correspondência de acordo com essa função. Então, olha a parábola. Quando A é positivo, com cavidade voltada para cima. Olha a função f de x, ax quadrado mais bx mais c. Então, se o A é positivo, a boca, que é a barriga, né? A concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, o que que o A faz, coeficiente A? Ele mede a concavidade aqui, concavidade para cima, né? Quando A é positivo, concavidade para baixo, quando é negativo. O B, eu já vou falar do B, o B translada a função. Se aparecer o B, ele não está simétrico no eixo mais. Eu vou falar do B, calma lá. E o C é o momento que a curva vem interceptar o eixo Y. Esse cara aqui é o vértice, que tem o x do vértice e o y do vértice. X1 e x2 são as raízes. Vamos ver aqui quando A é negativo. Quando A é negativo, a parábola está de cabeça para baixo, passando pelas raízes, né? Ou zeros da função, que a gente pode calcular por soma e produto ou por Bhaskara. X1 e x2, de todo jeito intercepta o eixo no ponto C. Eu trouxe o vértice para vocês aqui, ó. O vértice é x do vértice, y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, dessa fórmula aqui. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. O que que o x do vértice calcula? O x do vértice calcula em qual valor de x a função será máxima. Em qual valor, quantas unidades, em quanto tempo, isso é tudo x do vértice. Agora, o máximo, quanto é o valor do máximo aqui, ó, y do vértice. No caso aqui, ó, do mínimo. Então, se perguntar o mínimo ou o máximo é y do vértice. Se perguntar quantas unidades provocam o mínimo ou o máximo, aí é x do vértice. Vamos ver exemplo. Pessoal, vamos ver os coeficientes. É muito importante você entender os coeficientes de todas as funções. Coeficientes, olha só. Essa função f de x igual a x quadrado. Observe, o b é zero, então ela não transladou em relação ao eixo y, ela está centrada no eixo. O c também é zero, ela pega aqui no c. Olha a função x ao quadrado. O a ali, no caso, 1. Positivo, se fosse menos 1 para baixo. Olha só, eu trouxe agora o f de x, x quadrado mais 1. Observe que esse aqui somou 1 em relação ao anterior. Significa que ele subiu aqui no 1. Olha, no ponto 1. Olha o C, tá vendo? O A é 1, o B é 0, não tem o B. Bx é 0, né? Então, aqui o C é 1. Ou seja, se não tem o B, ele vai subir ou descer no eixo Y, seja assim ou seja de cabeça para baixo. Mas não tem o B, ele não translada, ele não desloca na horizontal. Olha aqui, ó, x quadrado menos 1. Olha, ele estava aqui, ele desceu. Vamos voltar para ficar bem claro. Ó, o x quadrado passou pelo c igual a 0, x quadrado mais 1 passou pelo 1, e o x quadrado menos 1, ele passou por menos 1. Tudo A positivo, não tem translado. Agora, se fosse negativo, aqui, ó, se ao invés desse aqui, o A positivo, o A fosse negativo, aqui, ó, estaria de cabeça para baixo. Ele inverte cabeça para baixo, passando pelo c. O c é menos 1. E se eu somasse outro valor aqui, ó, menos x quadrado mais 2. Olha, o A é menos 1 de cabeça para baixo, mais 2 lá em cima. Olha lá. Tá vendo? Não tem o B. Se não tem o B, ele vai ficar fixo ali no eixo Y, para cima e para baixo. Agora vamos colocar a partícula B. A partícula B vai transladar para a direita ou para a esquerda. Preste atenção no macete. Se sinais de A e B tiverem sinais diferentes, se A e B tiverem sinais diferentes, desloca para a direita. Diferentes, direita. Di. Olha aqui, trouxe para vocês aqui, ó. Se A e B têm sinais diferentes, esse caso aqui, A e B tem sinais, ele transladou para a direita. Observe que o vértice está aqui, ó. O vértice não está na parábola mais como estava. Então, olha aqui, ó. Sinais iguais, transladou para a esquerda. Observe que o C é 0, tá aqui o C é 0. Sinais diferentes de A e B. A e B diferentes, direita, passando pelo C, que é 0. Então, pera lá. O que que o A faz?
Positivo com cavidade voltada para cima, negativo com cavidade voltada para baixo. O que que o B faz? Ele translada a função ali na horizontal. Ele não translada na horizontal certinha, tá? Paralelo. Ele translada também movimentando para cima e para baixo, mas ele translada, ele deixa de estar simétrico. O que que o C faz? O C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Tudo bem? Ótimo. Então, lá da nossa lista, eu já caí aqui na questão 12. Olha lá. Considere a função f de x igual a x menos 1 mais x menos 5. Determine as raízes, as coordenadas do vértice e esboce o gráfico. Então, vamos lá, esboçando o gráfico. Então, A, as raízes. Pessoal, como aqui eu vou ter que calcular o vértice, seria mais fácil eu calcular as raízes igualando a zero aqui, ó, que é o x é 1 ou o x é 5. Né? Mas como eu vou ter que calcular as coordenadas do vértice, vou ter que calcular o delta, eu vou jogar a fórmula de Bhaskara. Dá uma olhada. Eu vou fazer distributiva, ó. X quadrado vezes x, x quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 1 vezes x dá menos 1x. E menos 1 vezes menos 5 dá mais 5. Muito cuidado na distributiva. Agora eu vou fazer x quadrado. O menos 5x menos 1x, eu vou somar menos 6x. Observe, o A é positivo, então a concavidade voltada para cima. Teve o B diferente do A, então transladou para a direita, passando pelo 5. Vamos jogar o discriminante. B quadrado menos 4AC, o B vai valer menos 6, aqui, ó, cuidado, menos 6 entre parênteses, ó, ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, né? Então, nós vamos ter 36 menos 20, vamos chegar em 16 e vamos jogar a famosa fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, o discriminante, que é esse aqui, sobre 2A. Então, vai ficar menos o menos 6, muito cuidado também, que o B é negativo, menos 6, então é menos 6, muita gente erra aqui. Mais ou menos raiz de 16 sobre 2, vamos aqui, menos vezes menos é mais, raiz de 16 é 4. Eu tenho x1, você pode fazer para o positivo ou para o negativo, não importa a ordem, tá? Vou fazer o negativo primeiro. 6 menos 4 é 2, sobre 2 deu 1. E o x2 é 6 mais 4, vai dar 10 por 2, 5. Então, a solução, a resposta da letra A, as raízes são 1 e 5. Esse é o conjunto solução S. 1 e 5 são as raízes, ou os zeros da função. Agora vamos em coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, opa, acidente aqui, tá caindo aqui, tá caindo aqui. Deixa eu tirar isso, deixa eu tirar aqui ao vivo. Aqui, ó, sem cortes. Ó, melhorou agora. Vamos lá. Na letra B, mais um porquinho aqui, deixa eu ver, aí ficou bom. Na letra B, vamos lá, coordenadas do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Aqui. Então é menos, o B é menos 6, né? Sobre 2A. Então vai ficar 6 sobre 2, 3. E observe que o X é a média aritmética dos valores de X. Então 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. X do vértice está no meio. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Tem que decorar essas relações, né? Essas fórmulas. Tem que estar tudo na sua cabeça. O delta é menos 16 sobre 4, né? Então, nós vamos ter que menos 16 sobre 4, que vai dar menos 4. Então, a resposta coordenadas do vértice é 3 e menos 4. Agora, nós já temos todos os elementos para montar a parábola. Mas antes de a gente começar, as raízes estão aqui, ó, 1 e 5. O A é positivo com cavidade para cima. A e B diferente é translador para a direita, passando pelo C. Pessoal, o gráfico vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Aqui o eixo 0, 0, ó, que é o x e y, tá vendo? Olha, ele transladou para a direita. Olha o vértice, 3 e menos 4, tá aqui o vértice. Olha a parábola pegando o ponto 5, o 5, que é o C. As raízes, 1, 0 e 5 e 0, com cavidade voltada para cima. Duas raízes, olha aí. Pergunto a vocês a questão 12, completa. Tudo bem? Olha a montagem do gráfico, questão 12. Deixa eu ir marcando aqui as questões que estão sendo feitas, né? Ó, então foram feitas aqui uma,
Aqui duas, né? Tá, corrigir aqui. Duas. Essa é a terceira questão aqui. Vamos para a nossa quarta questão. Na quarta questão, eu trouxe também a função do segundo grau para ficar bem firme. Então, acredito que as demais vocês consigam fazer tranquilamente. Uma indústria estima que seu lucro diário seja dado por L de x menos x quadrado mais 18x menos 45, que x representa o número de centenas de produtos vendidos. Determine as raízes, para qual valor de x lucro ocorre, onde que tem o lucro ali. O valor máximo, que é o y do vértice, e esboçar o gráfico. Primeiro, vamos fazer ele completo. Ó, eu vou pegar aqui para entender as raízes, são os zeros da função. Então, imagina eu pegando esse cara aqui, querendo encontrar o zero, igualando a zero. Então, se eu jogar Bhaskara, b quadrado menos 4ac, 18 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 45, 18 ao quadrado é 324, 324 menos 180, aqui ó, de cabeça, aqui ó, 144 que tem raiz exata. Jogando a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ó, o b vai valer 18, né? Então vai ficar menos 18, mais raiz de 144, que é que é 12, né? Dividido por 2a, não esquece do a, o a é negativo, olha lá, ó, menos 1. Então vai ficar o x é 18, raiz de 144 é 12. Eu vou fazer o negativo primeiro. Menos 18 menos 12, muito cuidado, é menos 30. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. E menos 30 dividido por menos 2 é mais 15. Menos 18 mais 12 sobre. Ó, então fiz para o negativo, agora para o positivo. Sinais diferentes se subtrai e conserva o maior. E aqui vai dar 3. Então o conjunto de solução é 3 e 15. Já está aqui a resposta da letra A. 3 e 15 são as raízes. Calma lá. Olha, eu vou ter que ver ali qual o valor de X esse lucro ocorre. Então eu vou ter que montar o gráfico, mas eu vou esperar montar o gráfico por último para responder essa letra B. Vamos aqui, na letra C está pedindo o máximo. Então, vamos calcular o x do vértice e y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 18. O a é menos 1. Então, fica menos 18 sobre menos 2 dá 9. O y do vértice. O y que responde o valor máximo. O y que responde o valor máximo. O x responde o quê? X do vértice. O número de centenas de produtos. Está pedindo o valor máximo. Então, menos delta sobre 4a. O delta é 144 sobre menos 4, 36. Agora, eu vou expor o gráfico. Era de se esperar um gráfico assim? Veja, o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Perfeito. A e B diferentes, estão em translador para a direita. Lembrando que o 0, 0 é aqui, ó, aqui é o 0, 0, então translador para a direita. Pegando no menos 45C, olha aqui, ó. Exatamente. Tá? Então a parábola está aqui, ó. Bom, então vamos lá. Respondendo as questões aqui. A letra A é as raízes, 3 e 15. Agora, para qual valor de X esse lucro ocorre? O X ocorre aqui dentro, ó. De 3 até 15 tem lucro. Então, imagine lá, a indústria, né, tem um custo fixo, pagamento de funcionários, a conta de luz, né? Enfim, um gasto fixo. Ela precisa produzir para que a produção gere as vendas com uma sobra acima do custo, né, chamado de lucro. Então, aqui começa negativo, ó. Depois do ponto 3 aqui, do 3 ao 15, é que tem lucro. Nesse pedaço aqui, ó, eu coloquei, ó, para qual valor de X ocorre o lucro, né? Entre 3 e 15. Esse pedaço aqui, ó, aqui é positivo, aqui é negativo, que está no prejuízo. Aqui também. Observe que se, por algum motivo, se fabricar demais, essa indústria também fica negativa. Então, existe aqui um custo, ó. Esse período aqui, ó, só nesse período aqui é que ocorre o lucro, né? E agora eu tô perguntando, valor máximo é o y do vértice, esse 36 aqui, ó. Quando o y do vértice for 36, nós vamos ter o máximo, segundo essa função, segundo esse caso hipotético. E o gráfico, aqui está na letra C, tá? O y do vértice. Esboça o gráfico, ali está o gráfico da questão 14, né? Na lista também coloquei o gabarito, na lista também coloquei o gabarito. Aí, virando a nossa folhinha aí, nós vamos ter a seguinte situação. Eu coloquei aqui mais uma questão
da função do segundo grau, que é a questão 16, olha só, a questão 16. Tá aqui, questão 16. Vamos lá? Um laboratório de química, o rendimento da reação química em porcentagem pode ser modelado pela função R de t igual a menos t quadrado mais 12t menos 32, em que o R de t representa o rendimento da reação em porcentagem. Então vamos lá. T representa o tempo em minutos desde o início da reação. Com base nessa informação, determine os zeros da função. Fórmula de Bhaskara, igual a zero. Após quantos minutos a reação atinge o seu rendimento máximo x do vértice? Qual é o rendimento máximo y do vértice? Olha a sutileza. Quantos minutos temos o rendimento máximo? Quantos minutos se tem o rendimento? X do vértice. Quantos minutos se tem? X do vértice. Qual é o rendimento máximo? Y do vértice. Esboce o gráfico. Então, a gente já parte aqui, pegando a equação, tentando descobrir os zeros. Discriminante, b quadrado, menos 4ac. Você vai colocar aqui, o que vai dar menos 128, 144 menos 128, chegamos em 16. A equação t na forma de Bhaskara é menos d, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é menos 12 sobre raiz de 16, dividido por menos 2. Vamos ficar assim, raiz de 16 é 4, e vamos ter aqui o negativo, né? Lembrando, cuidado aqui que o a é menos 1, hein? Vai ficar menos 16 por 2 dá 8, o positivo vai dar menos 8 por 2, que dá 4. Então, a solução, né? Aqui, ó, os zeros da função, o 4 e o 8. Após quantos minutos a reação atinge o rendimento máximo? Agora é x do vértice. Vamos lá. Que no caso é t do vértice, né? Menos b sobre 2a. Então, nós vamos ter menos 12 sobre 2 vezes menos 1, que dá 6. Então, em 6 minutos, a parábola, em 6 minutos, você tem o máximo. C. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tem que lembrar isso, gente. O máximo é o y do vértice é menos delta sobre 4a, que é menos 16 sobre menos 4, que vai dar 4. Então, tá aqui, ó, 4%. E agora esboçar o gráfico. Veja se fez sentido. Ó, o A é negativo, parábola para baixo, passando pelo menos 32. A e B diferentes, estão em translador para a direita, aqui, ó, que é o zero, ó, para a direita. Olha o ponto máximo, 6 minutos, né? E aqui em porcentagem, 4%, ó, 6 minutos e 4%. Aqui estão as questões das funções do segundo grau, nossa segunda função. Tudo bem? Adiante. Nossa terceira função é a função modular. A função modular, o módulo é sempre o valor absoluto. Quando você tem um módulo, só sai o valor positivo, mas tem hora que a variável está dentro e nós queremos analisar dentro do módulo. Dentro do módulo, ele pode ser positivo ou negativo. Então, dentro do módulo, ó, ele pode ser x, se o x for maior que zero, ou menos x, se ele for menor que zero. Mas a partir do momento que eu aplico o módulo, ele fica o valor absoluto positivo. Eu trouxe aqui a função f de x igual a x, que é essa aqui, ó. A função f de x igual a x, é a função identidade. Quando eu coloco o módulo, a parte de baixo da identidade, ela reflete para cima. Ela não tem a parte negativa. Então, a função identidade era uma reta, né? Olha aqui, por que a identidade? Aqui, ó, quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. Quando x é 3, o y é 3. Tá vendo? O x é igual a y, ó. E aqui também, ó. Quando x for menos 1, o y seria 1. Quando x é menos 1, o y menos 1. Quando x é menos 2, o y é menos 2. Quando x é menos 3, y menos 3. Só que está em módulo. Então, a parte de baixo vai refletir para cima. Né? Então, nós não vamos ter a parte negativa aqui, porque está em módulo. Vamos ver alguns casos. Pessoal, olha só. Né? Como eu já falei lá nas questões anteriores. Olha, vamos enxergar primeiro a função sem... Vamos enxergar a função sem o módulo. A função x do primeiro grau, menos 3. Ó, x, o coeficiente angular é positivo, então a reta crescente, passando menos 3. Então, seria uma reta aqui, ó. Seria uma reta aqui, passando menos 3, ó. Seria essa reta aqui. Aqui tem que pegar no menos 3.
Essa reta. Só que não tem a parte negativa, ele reflete para cima. E se eu for comparar com a função anterior, olha só. Aqui é só AX, olha a outra. É AX menos 3, ou seja, A e B têm sinais diferentes. O que que aconteceu? Transladou para a direita. A e B diferentes, transladou para a direita. Então, estava aqui, ó, X, módulo de X. Em azul, módulo de X menos 3. Então, em preto, módulo de X, anterior. Agora, módulo de X menos 3. X menos 3 dentro do módulo, transladou para a direita. Aqui, ó, A e B iguais, transladou para a esquerda. Como é que eu faço para encontrar essa raiz? Você pega o x menos 3 igual a zero, então o x é 3. Como é que eu faço para encontrar a raiz, o ponto de encontro? O x mais 2 igual a zero, então o x é menos 2. A e B diferentes, transladou para a direita. A e B iguais, transladou para a esquerda. Ele também pode subir ou descer. Olha, então estávamos aqui, ó, função f de x, aqui, ó. Eu vou somar 2. Ó, ele sobe 2 lá em cima. Sobe 2 lá em cima. Agora, olha esse. Eu vou subtrair 2. Estava aqui, ó. Então ele desce 2, 2 unidades. Função f de x, função f de x menos 2. Vamos exagerar um pouquinho, tá? Não estou pedindo isso aqui na prova, não, mas vamos exagerar um pouquinho. Agora, o módulo de x menos 2 e módulo. Ou seja, é esse carinha aqui e módulo. E esse carinha azul não pode ter valor negativo aqui em módulo, ó. Então, ele estava aqui em azul, ó. Ele reflete para cima. A parte estava de baixo, reflete para cima. Por quê? Porque está em módulo. Aqui não está em módulo. Módulo é só o x, ó. X menos, módulo de x menos 2, ele desce. Agora, módulo de x menos 2 em módulo, a parte que era negativa reflete para cima. Aqui o módulo de uma função do primeiro grau. Vamos ver do segundo grau. Olha a função do segundo grau, nós fizemos em sala. Como é que seria x quadrado menos 4? É uma parábola passando lá no menos 4, ó. Essa parábola. X menos 4. Só que está em módulo. Aí a parte que era negativa, ela reflete para cima, passando lá no 4. X ao quadrado menos 4. Função modular. Aí, lá da lista, questão 18. Na questão 18 está escrito o seguinte: fizemos um na sala parecido com x quadrado menos 2x. Então, o da sala era menos. Era mais e menos. Aí transladava para a direita, era a alternativa de letra A. Agora aqui não, ó. A e B iguais. Sendo a equação do segundo grau. Isso aqui é reta. Equação do primeiro grau. Esse é reta também, equação do primeiro grau. Equação do segundo grau só pode ser essa aqui, melhor representar, ou essa aqui. Como A e B têm sinais iguais, transladou para a esquerda. Então, nós vamos ter alternativa. Se A e B têm sinais diferentes, a parábola translada para a direita. Diferentes, direita. Diferentes, direita. Diferentes, direita. Só que aqui são iguais. Mais x quadrado mais. Então, vai transladar para a esquerda a alternativa de letra C. O que eu fiz na sala dava letra A, porque era menos aqui, né? Vamos mais um exemplo. Eu fiz a 18, então, que aqui para mim é a questão 5. E fiz também a 19. Ó, 19, questão. Vamos para a próxima aqui, ó. Não, acabei não fazendo a 19, né? Ficou só aqui na 18 mesmo. Função composta. Dadas duas funções f de A em B e g de B em C, denomina-se função composta de G com F, a função H de C em C, tal que o H de X seria G composta com F. A composição G com F será indicada por GOF, ou G bola F. Olha o desenho. Então, tem um conjunto A. Eu aplico uma função F, eu tenho F de X. E se eu aplicar uma função G, eu tenho G de F de X. Então, a função f para cá, a função g para lá. É o mesmo que eu sair daqui e chegar aqui, ó, na função g bola f. G bola f é g composta com f. De modo geral, escrevemos GOF, ou g bola f, que é g composta com f de x. Vamos ver questões. Já trouxe aqui a questão de número 20. Cadê a questão de número 20? Aqui já é a sexta questão nova de trabalho. Função composta. O volume V em litros ocupado por uma massa de gás sob pressão constante varia em função da temperatura T em Kelvin.
de acordo com a lei dos gases ideais simplificada, que é V de T é igual a 0,1 T. Um balão contendo esse gás é exposto ao sol e sua temperatura aumenta ao longo de Tzinho em horas, segundo a função. Temperatura em Kelvin em função do tempo, Tzinho, é 300 mais 5 tempo, Tzinho. Letra A, determine a função composta V bola T, ou VOT, ou V composta com T, que expressa o volume do balão em função do tempo. Vem comigo. Então, você vai pegar a expressão. O volume em função da temperatura em Kelvin é 0,1 T. O que eu quero? Eu quero, no lugar da temperatura em Kelvin, colocar essa temperatura em Kelvin em função do tempo, que é esse aqui. Então, aqui eu tenho o volume em função da temperatura Kelvin, que é 0,1 graus Kelvin. E no lugar do Kelvin, que o T, eu quero que o Kelvin, a temperatura Kelvin, seja em função do Tzinho, do tempo. Significa que eu vou pegar essa expressão aqui, gente, ó, e substituir aqui em T. Ou seja, eu vou colocar aqui, então observa, ó, dá 0,1 vezes 300 mais 5T. Pessoal, ficou longe, deixa eu acertar ele um pouquinho aqui, que eu senti que ele ficou longe. Ah, vou ter que acertar tudo aqui, hein? Deixa eu, só porque eu achei que ficou um pouquinho longe do igual aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, eu acho que aqui vai ficar melhor. Calma lá, calma lá, calma lá, que vocês estão vendo aqui a minha estrutura na calma e elegância aqui, ó. Aí, agora sim, vamos voltar lá. Vamos voltar. Vou salvar primeiro, salvando. Olha aí, olha aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Apresentação novamente. Foi. Então, vamos de novo aqui, ó. Aí, ó. Só porque estava afastado um pouquinho. Pera aí, vamos recapitular. Cadê um pincel aqui? Tá aqui, vem aqui. Então, veja, no lugar do T, que é a temperatura em graus Kelvin, eu quero a temperatura em graus Kelvin em função do tempo, em horas. Ou seja, esse Tsão aqui, eu vou substituir por Tsão de Tzinho, que é 300 mais 5T. Tá aqui no lugar de T, Tsão. Tá vendo? É uma função composta, é uma função dentro da outra. Vou fazer a distributiva. 0,1 vezes 300 dá 30, e 0, ó, esse ficou longe também. Vai dar 5T, né? Então, essa é a função, é a resposta da letra A. 30 mais 0,5T. Respondendo aqui, determina a função composta. Depois eu chego mais para frente aqui. O B, calcule o volume do balão após 2 horas de exposição ao sol. Eu vou escrever a formulinha composta. Agora eu quero 2 horas. O meu Tzinho é igual a 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o volume do balão em temperaturas Kelvin depois de 2 horas. Então, no lugar do T igual a 2, eu vou substituir o 2 aqui, vezes meio vai dar 1. Pessoal, 31 litros é o volume em função de graus Celsius, Kelvin, em 2 horas, 31 litros seria o volume do balão após 2 horas de exposição ao sol, né? Ele deu uma ampliada ali, ele ampliou. Beleza, na 20. Então, a 20 foi a nossa sexta questão. E eu trouxe aqui do lado, vocês já viram ali, a questão 23. A 23, a 23, a 23 é a nossa sétima questão. Vamos lá. A massa M em gramas de uma amostra de um isótopo radioativo em um laboratório varia em função do número de ciclos de meia-vida N que se passaram, segundo a função. M, a massa em função da meia-vida N, é 80 dividido por 2N. O número de ciclos de meia-vida N para que esse elemento específico depende de um tempo T em anos, que a amostra fica guardada, seguindo a regra. N de T, o número de ciclos de meia-vida, em relação ao tempo em ano, é 0,5T. Letra A, encontra a lei da função composta M bola N, ou seja, a massa restante em função do ciclo de vida em função do tempo T, que determina a massa restante da amostra diretamente da função do tempo em T em anos. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, pega a função original lá, tá aqui M de N, 80 sobre 2N. No lugar do N, eu vou substituir o N em função do tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, M vai ser N de T, isso aqui é M bola NT, ou a função composta de M com N,
Então, no lugar do N, eu coloquei N de T. E eu coloquei, então, aqui no lugar do N, teria que vir N de T. E N de T é 0,5. Então, eu vou ter expressão assim, ó. M composta com N, ou assim, vai ficar nessa relação. Respondemos a letra A. Na letra B, qual será a massa restante dessa amostra após ficar guardada por exatamente 6 anos? Então, eu vou pegar a nossa função aqui e aplicar o tempo 6 para t igual a 6 anos aqui, ó. Então, o t é 6. Então, vai ficar 0,5 vezes 6, que dá 3. E 2 a terceira é igual a 8. E 80 dividido por 8 é 10. E nós temos 10 gramas. É a resposta dessa questão aqui. A questão 23 da nossa lista de 38 questões. 38 questões. Fora as outras listas que fizemos em sala de aula. Então, tá aí. Próximo tópico. A função inversa. Para que uma função admita inversa, ela precisa ser bijetora, ou seja, ela tem que ser injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, tá? Injetora, se você tiver valores de x diferentes, você vai ter que ter imagens diferentes também, né? Então, você não pode ter dois valores de x tendo a mesma imagem. Então, o x é diferente, a imagem também é diferente. A sobrejetora não pode sobrar nenhum elemento no conjunto. Então, no conjunto de chegada, né? Conjunto de chegada tem que ser igual à imagem, né? Então, a bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Vamos admitir aqui que as questões que nós vamos trabalhar serão todas bijetoras já. Então, é condição de existência para a função injetiva ser bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Veja bem, então, seja f de a em b, uma função, a função inversa de f, se existir, porque tem que ser bijetora, é a função escrita assim, ó. Não é f elevado a menos 1, não, tá, gente? É a inversa de f, a escrita é assim. Então, se f eu vou sair de a para b, a inversa é de b para a. Vem comigo. A função inversa de fx é denotada por inversa de f. Graficamente, a f inversa é simétrica, tem uma simetria perfeita com relação dos quadrantes ímpares. Aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares é como se fosse ali um espelho, né? A parte de cima tem que ser igual à parte de baixo. Então, a simetria é aqui, ó. Veja, a função é f, se você inverter, a função inversa, tá? Vamos aqui na questão 26, que é a nossa oitava questão. Cadê ela aqui? Deixa eu anotar aqui. Oitava questão, a 26. Considere uma função linear dada por f de x igual a 3x menos 6, sabendo que o gráfico de sua função inversa de f é uma reflexão geométrica em relação à reta espelho, à reta identidade, né, y igual a x, respondo. Sabendo que a função original f de x passa pelos pontos 2 e 0 e menos 6, quais serão as coordenadas dos pontos? Então vamos lá na letra A primeiro. Ó, eu vou marcar os pontos, ó. Esse é o ponto 0 e menos 6, está aqui, e o ponto 2 e 0. A reta passa aqui, ó. Vê se faz sentido essa função. 3x menos 6, ó, reta crescente, passando pelo menos 6, perfeito, né? Quais serão os pontos correspondentes refletidos da inversa? Eu quero a inversa dessa função em azul. A inversa, ela vai ser simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vou traçar a bissetriz. Está lá a função, vou traçar a bissetriz. Agora, tem que ser um espelho, ela vai dobrar para o outro lado da bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui, ó. Então, veja, se aqui é 0 e menos 6, simetria aqui, imagina uma reta aqui, 90 graus, né? Ó, simetria aqui vai ser menos 6 e 0. Se aqui é 2 e 0, a simetria aqui vai ter que ser 0 e 2. E aí eu vou traçar a reta. Olha, essa reta aqui é a reta da inversa. Tá vendo a simetria? Imagina que você está dobrando ela ali. Olha, a simetria aqui. Então, se eu pegar essa distância aqui perpendicular, é simétrico um espelho aqui, ó. Essa distância aqui também seria um espelho aqui, ó, a essa distância aqui. Então, essa é a questão da letra A. Peraí, vamos responder lá em cima. Quais são os pontos mesmo? Ó, menos 6 e 0, 0 e 2.
quais são as coordenadas dos pontos correspondentes refletidos na função inversa. Então tá aqui a resposta. B, encontra algebricamente a lei da função inversa. Então vamos lá, se f de x é 3x menos 6, olha como é que faz o cálculo de inversa. O f de x é y para nós. Toda vez que eu calcular a inversa, como ela é bijetora, você pode trocar as variáveis. Para calcular a inversa, então, o que é x você chama de y e o que é y você chama de x, trocando as variáveis. Então, olha só, o y eu estou chamando de x, o x eu estou chamando de y. E ao descobrir o meu novo y, eu tenho a inversa. De novo, você vai pegar o y e chamar de x, vai trocar as variáveis. O x vai chamar de y. Agora eu quero esse y aqui. Pega o menos 6, oposto dele, mais 6. Passa o 3 dividindo, tá aqui. Essa é a inversa, pessoal. X mais 6 dividido por 3. Então, olha, a inversa de f é x mais 3 sobre 6, que eu posso escrever também. O x sobre 3, vou deixar 1/3, e o 6 sobre 3 é 2. É essa função aqui, ó. Vamos colocar lá? Olha lá, ó. X sobre 3 mais 2. Observe que o coeficiente angular é 1/3. 1/3. Se fosse 1, ele estaria nessa inclinação aqui, ó, 45 graus. Se fosse 1, coeficiente angular. 1/3 é um pouco mais suave, crescente também, mas mais suave. Passando pelo ponto 2, olha, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Dá uma olhada com calma nessa 8ª questão aí. Com calma. Para o vídeo, se você quiser. Vamos para a próxima questão. Eu peguei a 28 como sendo aqui a nossa 9ª questão. Um estudante de química está trabalhando com um termômetro importado que mede a temperatura na escala Fahrenheit. Escrito aqui graus Fahrenheit. A conversão da temperatura de graus Celsius para Fahrenheit é dado pela função afim. F de C igual a 1,8 C mais 32. Letra A. Encontra a função inversa. Aqui é Fahrenheit para Celsius. Eu quero a inversa. Eu quero Celsius para Fahrenheit, quero a volta. Que permite ao estudante converter a leitura do termômetro de Fahrenheit para graus Celsius. Então, vem comigo. Vamos lá. Então, essa é a função. Esse cara, para mim, é o y. Ó, o f de c é o y. E esse c é o x. Agora, eu vou trocar as variáveis para o cálculo da inversa. O que é y eu chamo de x, o que é x eu chamo de y. Ficamos assim, ó, trocou as variáveis, trocaram. Vou passar o 32 para cá, vou passar um vírgula dividindo, está aqui a nossa inversa. Esse y é a nossa inversa. É o Celsius em função do Fahrenheit. Ó, a inversa da função, que é essa formulinha. Que eu também posso escrever assim, ó. Celsius em função do Fahrenheit é o x, né, que é o grau em Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Respondi a letra A. Encontramos a função inversa, tá ali. B. Se o termômetro indicar a temperatura de 122 graus Fahrenheit durante o aquecimento de uma substância, qual será essa temperatura em graus Celsius? Então vamos lá. Então a formulinha está aqui, ó. Essa é a formulinha de transformação. E agora no lugar de Fahrenheit eu vou colocar o 122. Está aqui, ó, 122 Fahrenheit. E 122 menos 32 não vão chegar em 90, que dividido por 1,8 é 50. Estamos falando de 50 graus Celsius. Apliquei a função inversa. Dá uma olhada, veja se tudo está bem. Vamos para frente. Função exponencial. Nosso 6º tópico. O próximo, o 7º, é logaritmo. Então, seja a função f de r em r, só que o contradomínio é reais, asterisco positivo, ou seja, não pode ser nem zero, né? Só a parte positiva. No qual f de x é igual a elevado a x. Esse A tem que ser pertencente aos reais positivos e asterisco, não entra o zero, e não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer número seria uma reta, né? Então, nós vamos ter a função crescente nesse comportamento para o A maior que 1, e o A entre 0 e 1 é uma fração, né? Tipo meio, 1/3, 1/5, é decrescente, ó. Lembrando que o A não pode ser negativo. Função crescente, função decrescente. O domínio vai ser reais, está aqui. A imagem vai ser reais asterisco, positivo está aqui. A curva passa sempre pelo ponto 0 e 1, se ela vier simples assim, né?
a base elevada ao expoente, a curva fica acima do eixo 0x, né? A função crua direta fica desse formato. Vamos aqui na questão 31, e a questão 31 é a nossa 10ª questão. Cadê a questão 31? Tá aqui, 10ª questão. Em um laboratório de bioquímica, monitora-se o crescimento de uma cultura de bactérias em um meio contendo glicose. A população P de bactérias aumenta em função do tempo em T horas, de acordo com essa função. P de T é igual a 500 vezes 2T. Então tá aqui, P de T igual a 500 vezes 2T. 1 minuto, deixa eu fechar minha janela. Aê! Ixi, escureceu tudo. Um sol. Deixa eu ver. Ó, abre um pouquinho. Um sol ali, ó, batendo no fundo. Isso ficou bom, mas tudo bem. Então, quantas bactérias havia na cultura quando T igual a zero? Então, é essa função, pessoal, essa função. Então, vamos lá. Gente, eu acho que escureceu, ficou estranho. Deixa eu abrir de novo. Não sei se vai ficar legal. Clareou um pouco mais. Ó, eu fico na frente da luz para não dar reflexo. Vamos lá. É, Veja, quantas bactérias havia na cultura no início do experimento? T igual a zero. Então, você vai colocar o zero aqui no T. Ó, T igual a zero. Então, nós vamos colocar aqui 2 elevado a zero, que vai dar 1. 500 vezes 1. 500 bactérias. Resposta da letra A. Para a letra B, após quantas horas a população de bactérias atingirá 4.000 indivíduos? Então, esse P de T, o P de T, 4.000. Olha, então, o P de T, 500 vezes... Isso tem que ser igual a 4.000. Está aqui o P de T, que está lá em cima. Eu vou passar o 500 dividindo. Vou cortar zero aqui, corta zero aqui, 40 por 5 vai dar 8. Fatorando o 8, 8 é 2 é terceira, então 3. 3 o quê? 3 horas. Olha a questão de função exponencial tranquila, galera. Questão 31 sendo a nossa 10ª questão. Próxima da nossa lista, que vai até 38, hein? Função logarítmica. Função logarítmica, f de r asterisco positivo em r, cada elemento x vai se corresponder com isso aqui, ó. Log de x na base A. Essa base A tem que ser diferente de 1. E o logaritmando, ó, o A também tem que ser diferente de zero, né? Tá aqui asterisco, né? E esse logaritmando aqui tem que ser positivo, o x. Pessoal, olha o traçado da função. Ele faz assim agora, ó. Log de x na base A, quando ele é crescente, passando pelo 1 e 0. E quando esse A está entre 0 e 1, é uma fração, ele é decrescente, ó. Decrescente, tá aqui. Certo aqui? Ótimo. Então, vamos lá. Então, olha só. Exemplo 1. Eu quero fazer algumas situações de logarítmica, de operações logarítmicas básicas, tá? Não são todas as propriedades, não são os cálculos logarítmicos, não são as equações, não. Introdução, calmamente. O que é logaritmo? Como opera isso? Olha só o log. Você vai fazer, toda vez que tiver log de um número numa outra base, você chama de x, de y, variável, e faz, ó, 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a x é igual a 8. Você vai escrever assim, sempre nessa volta. 2 elevado a x é igual a 8. Né? Então, a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Aí você fatora o 8, 2 é terceiro, logo x é igual a 3. Ou seja, o log de 8 na base 2 é 3. Então, um logaritmo nada mais é de uma forma um pouco mais complicada de você escrever um número simples, que vai te permitir muitas ferramentas aqui para cálculos. Vamos ver outro exemplo. Log de 81 na base 3. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não sei, mas 3 elevado a x tem que ser igual a 81. Ó, eu vou fatorar 81. Dá 3 a quarta, ó. 3, ó. Fatorei aqui, né? 3 a quarta. Então, se eu conseguir igualar as bases, os expoentes... Observe que quando você faz o logaritmo aqui, você cai numa equação exponencial. Então, x é igual a 4. Quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Log de 10 na base 10. Quando a base e o logaritmando são iguais. Eu vou fazer, ó, 10 elevado a x é igual a 10, portanto, ele é igual a 1. Então, toda vez que o logaritmando for igual à base, dá 1. E eu vou precisar de outra ferramenta aqui em cima, ó.
Esse log de 8 na base 2, que a gente já sabe que dá 3. Vamos fazer de outra forma. Ó, vamos fazer de outra forma. Deixa eu virar para cá, aqui. Ó, vamos fazer de outra forma. Ó, você tá pegando meu estúdio. Vamos fazer de outra forma. O 8, esse 8, eu vou fatorar ele. Então, eu posso escrever ele como sendo 2 a terceira. Veja, esse cara aqui é esse, esse cidadão aqui que a gente já fez. Vamos fazer de outra forma. Se eu fatorar o 8, dá 2 a terceira. Eu estou fazendo isso porque eu quero chamar a atenção para uma regrinha aqui que eu vou chamar de regra do tapa. Alguns colegas chamam de regra do tombo. Você vai dar o tapa ali no expoente, nesse expoente aqui, e vai jogar ele para frente. Então existe essa propriedade aqui de logaritmo. Eu vou chamar de regrinha do tapa. O 3 vai cair lá na frente. Ou seja, o expoente do logaritmando pode sair do expoente e passar multiplicando o logaritmo. E esse cara aqui, log de 2 na base 2, a gente viu aqui, né? Que, ó, ele vai dar 1 quando o logaritmando é igual à base. Então vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. A gente já sabia que dava 3, fizemos de outra forma. Mas eu quero chamar a atenção para a regra do tapa. Outro, log de 25 na base 5. Você chama de x, 5 elevado a x igual a 25, fatora 25 é 5 ao quadrado, então x é 2. Vamos ler diferente. Ó, 25 é 5 ao quadrado. Vou dar o tapa aqui no 2, ó. 2 vai cair para frente, então fica 2 vezes log de 5 na base 5. E a gente sabe que quando o logaritmando e a base são iguais, a gente viu aqui, isso vai dar 1. Então, 2 vezes 1. Opa, aqui é um 2, né? Ó, vamos consertar. Aqui é um 2, ó. Ó, 2. 2 vezes 1, e aqui nós ficamos com 2. Ó, agora sim. Salvando mais uma vez. Oi, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então tá aqui, foi feito, ó, as propriedades. Observe que nós vamos precisar essas propriedades introdutórias. Aqui ainda tem propriedade da multiplicação, da divisão, da potência, mas para o nosso estudo aqui é o necessário. Observe, pessoal, eu trouxe aqui a inversa, tá vendo aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares? Olha, aqui é exponencial, aqui a logarítmica. Olha a bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. Então, exponencial e logarítmica são inversas aqui para o A positivo. Para o A negativo, olha só a exponencial. Tá aqui. Olha só a logarítmica. Tá aqui, ó. Olha a simetria. Só para você identificar que a exponencial e a logarítmica, elas são inversas. Vamos para a questão 32, a nossa questão 11. Não, 35, né? 35, a nossa questão 11. Então, vamos lá, para 11. Nós temos aqui uma reação rápida do laboratório, o tempo tem segundos, necessário para a concentração de um reagente caia ao nível seguro, segue a função. T é igual a 5 vezes log de x na base 10, onde x é o fator de diluição desejado. Letra A. Se o químico precisa diluir o reagente por um fator x igual a 10, quantos segundos a reação vai durar? E na letra B, se o processo durou 10 segundos, né, o T aqui é 10, qual foi o fator de diluição x? Então vamos lá na letra A primeiro. T é 5 vezes log de x na base 10. Ele quer que o x seja 10. Para o x igual a 10, você vai substituir. Nós já vimos que esse cara aqui, ó, vai dar 1, né? 10 elevado a x igual a 10, olha lá, ó. Aqui tem o expoente 1, então esse cara aqui vai para 1. Então esse tempo vai ser 5 vezes 1. 5 segundos é esse tempo aqui na letra A. Agora olha a letra B. Você já quer que o tempo seja 10 segundos, né? Quem vai ser esse fator aqui de diluição? O x, né? Então você já quer que o t seja 10. Então olha só, eu vou passar o 5 dividindo, e 10 dividido por 5 vai dar 2. 10 elevado a 2 é igual a x. Então eu vou ter que o x vai valer 100. Então está aqui a nossa 11ª questão, a 35. Tá aqui, da nossa lista de 38, 35 de 38. Vamos para a nossa última de hoje, a 36. Acabou de inteirar 1 hora aqui de gravação. O cálculo pH de uma solução ácida é dado pela forma simplificada. O pH é menos log de H+,
na base 10, onde H+ é a concentração de íons de hidrogênio em mol por litro. Letra A. Se uma solução do ácido forte possui H+ igual a 10 a menos 2 mol por litro, calcule o seu pH. E na letra B, se o pH medido do suco é igual a 4, qual é a concentração de H+? Então vamos lá, bem simples, olha aqui, ó. Observe que aqui está falando para o H+ ser igual a 10 elevado a menos 2. Então, no lugar, ó, para o H+ substituído por 10 elevado a menos 2, no lugar do H+ veio 10 a menos 2. Agora eu vou precisar daquilo que a gente comentou, a regrinha do tapa. Vou dar o tapa no menos 2, o expoente do logaritmando cai para frente. Só que cuidado que tem um menos aqui, hein? Então, vou jogar o menos lá na frente, ó. Sempre a regrinha do tapa, o expoente logaritmando, você pode dar o tapa nele, ele cai multiplicando. Só que já tem um menos. E menos com menos vai dar mais. E logo de 10 na base 10, a gente já viu que quando o logaritmando é igual à base, ele vai dar 1. Então, nós vamos ter o pH 2 vezes 1, o pH, então, é 2. O pH aqui, então, é 2. Indica se a solução é ácida ou se é básica, né? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, já sabendo que o pH é igual a 4, ó, para o pH é igual a 4. Então, aqui, ó. Então, eu vou substituir 4 aqui e vou fazer a operação. Ó, substituindo 4, né? Vou passar esse menos log, só para tirar o menos para lá, o 4 para o outro lado também. Ó, passei o menos log de H+ na base 10 para cá, passei o 4 para lá. Vou fazer a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, 10 a menos 4 é igual a H+, e isso significa 0,0001, que é o 10 a menos 4, mol por litro de concentração de H+. Aqui está. Pessoal, pergunta a vocês, tudo beleza, tudo tranquilo, né? Aqui a 12ª, fizemos 12 questões. 12 questões. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Não deixem de estudar matemática. Tamo junto, grande abraço. Fui!